Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Agora, 1h05. 1h05, a temperatura neste momento na casa dos 28 graus em Porto Alegre. Você ouvindo o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação de jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. E hoje, Bernardo, destaque para uma conversa com nada mais, nada menos que Emerson Fittipaldi. Além disso, uma análise final da temporada de 2014 da Fórmula 1, em especial do Felipe Massa, e destaque para o automobilismo regional com os campeões de várias categorias, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. Dia de lenda no programa, lenda da Fórmula 1. Tem entrevista ainda por telefone com o Rodrigo Miguel, campeão do Marcas e Pilotos, e com o Thiago Takagi, campeão da Copa Fusca. Lembrando sempre que podem mandar seu recado aqui pro Guaíba 300 por hora, através de mensagem e do WhatsApp da Guaíba, no 51 9388 7532. Lembrando também que a edição na íntegra do programa pode ser conferida depois no blog Pitlane do jornal Correio do Povo. Muito bem, vamos conferir agora os destaques do Guaíba 300 por hora. O Rato está de volta, Bernardo. Bicampeão mundial da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, fala sobre a expectativa em voltar a pilotar um carro de corrida. O balanço final sobre Felipe Massa na temporada de 2014 e as últimas notícias da Fórmula 1. Um papo com campeões de várias categorias do automobilismo no Rio Grande do Sul. Destaque ainda para a reta final da Stock Car. Rubens Barrichello pode ser campeão neste final de semana. A equipe técnica tem Serginho Wagner e Jefferson Gomes. E nós começamos o programa de hoje, Bernardo, com nada mais nada menos que ele, o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Conversou com a reportagem da Rádio Guaíba na última quinta-feira. Bernardo, até para destacar, antes da gente situar, né, conversar, tocar a entrevista, a gente conversou com ele rapidamente, a pedido da própria assessoria de imprensa, mas destacamos, né, Bernardo, dois pontos importantes. Primeiro, a volta dele, ele que vai correr às 6 horas de São Paulo neste final de semana. E segundo, falou um pouquinho sobre enfim, falou um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele correu aqui no Rio Grande do Sul nos anos 60 e tratou um pouquinho, né, de relembrar isso. Tem um carinho bastante grande até pelas pistas e até pelas ruas de Porto Alegre, onde ele disputou corridas lá em 1968. Muito bem, então começamos o programa de hoje. Antes disso, eu vou pedir para os nossos ouvintes mandarem seu recado através do 9388-7532. Torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba, 9388-7532. Vamos então, Serginho, ouvir a entrevista que nós fizemos durante essa semana com Emerson Fittipaldi. O que motivou o senhor, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, a retornar ao automobilismo aos 67 anos? Olha, a categoria é uma categoria muito bacana, e eu assisti há uns 18 anos atrás o Paul Newman nas 24 horas de Daytona, com 70 anos, ganhar a categoria. E apareceu essa oportunidade de pilotar Ferrari, que é outro sonho que eu sempre tive. Nunca na minha vida corri de Ferrari, vai ser a primeira vez. Perfeito. Uma outra questão, Emerson, como é que você vê, como é que você espera que seja o seu desempenho e como você espera que seja o desempenho da Ferrari? Primeiro, porque você está há bastante tempo já sem pilotar, e segundo, porque, como você mesmo disse, nunca pilotou um carro da Ferrari. O que você espera para essas 6 horas de São Paulo? Olha, o meu grande desafio é virar um tempo próximo dos meus companheiros de equipe. Eles são muito rápidos, os dois, tanto o Jeff quanto o Alessandro, são pilotos de ponta na categoria, lideraram várias vezes esse ano. Então esse é o meu desafio, pegar o ritmo de novo. Eu estou fora do ritmo, vou guiar a Ferrari a primeira vez, vai ser muito difícil. Emerson, uma outra questão, você pretende voltar a correr ou é um evento específico, é a divulgação do evento? Você, além dessa corrida, tem algo previsto? Olha, por que não? Vou pensar, lógico que eu vou pensar nessa categoria, porque você entende como é que funciona ou não? Um piloto tem que ser carteira silver, o outro é prata, bronze e ouro. E eu sou bronze, que é o Gentleman Drive.
a questão é a seguinte, se você tem interesse em competir em outras provas, outros eventos... Não, pode ser, agora não dá para responder, pode ser, por que não? E para finalizar, Emerson, só para finalizar, puxar aqui para a brasa pro Rio Grande do Sul, estava estudando um pouquinho na década de 60, em 1968 mais precisamente, você correu às 12 horas de Porto Alegre e junto com o Wilson Fittipaldi venceu essa corrida. Que lembrança você tem desse evento? Se é que você lembra, né? Já faz bastante tempo, mas que lembrança você tem aqui de Porto Alegre e dessa competição? Eu acho que eu tenho uma memória uma lembrança muito querida de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul que tem tanta tradição, né, desde a época do Asmus, Catarina Andreata, tanta gente bacana, né, que teve aí, Bruno Fornari, nossa, aí o Rio Grande do Sul sempre teve muita tradição, então quando eu ia para aí era muita satisfação de encontrar todos esses campeões que eram meu ídolo, né, quando eu era criança, gente que fez a história do automobilismo brasileiro, né? O Aristides Bertual, lá de Bento Gonçalves, nossa, as carreteiras, muita história bacana aí no Sul. Maravilha. Emerson, gostaria de te agradecer pela atenção e desejar uma boa sorte aí nas 6 horas de São Paulo, viu? Grande abraço para você, uma honra falar contigo. Obrigado, um abraço, tchau. Tá aí, Bernardo, a conversa rápida a pedido da assessoria de imprensa do bicampeão mundial, porém importante, digamos, né, o registro com nada mais nada menos que Emerson vários Fittipaldi. Pontos pra gente discutir até. A questão achei muito interessante de que ele tá com o bichinho das corridas, assim, né, pra se preparar pra isso ele andou de Porsche, ele continuou treinando ao longo da semana, ele treinava com a Ferrari e no intervalo disso ele treinava de Porsche, pra pegar o ritmo, né, e ele realmente falou pra gente, né, que, por que não voltar a correr, se tiver competitivo, se não ficar fora, se a parte física não pesar muito, né, que é uma prova longa, ele vai pilotar pelo menos perto de 2 horas. E isso foi muito interessante, quem sabe aí, pelo menos em provas específicas, o Emerson correndo no Mundial de Endurance é uma atração sensacional. E ele é a pessoa que promove a prova aqui no Brasil, às 6 horas de São Paulo, e até para destacar o seguinte, essa entrevista foi gravada na quinta-feira. Ontem nós tivemos os primeiros treinos livres, e aí o Emerson falou que, né, não sabia exatamente o que esperar desse carro, até porque nunca tinha guiado um carro da Ferrari, né, então tinha toda essa expectativa. Ontem nós tivemos os primeiros treinos, o Emerson fez um tempo de 1:33.478, os seus companheiros de equipe, Alessandro Pierguidi, o Alessandro Pierguidi foi o que obteve o melhor tempo, ele fez 1:32.182, ou seja, o Emerson Fittipaldi, claro, né, até primeiro por conta da idade. Os caras estão andando o ano inteiro com esse carro, né? Tem que tomar, eu acho que 1 segundo de diferença. Exatamente. Ele fez um baita trabalho. E além do Pierguidi, quem corre com este carro é o norte-americano Jeff Segal. Até para destacar, Bernardo, a gente explicar, né, como funciona, não é como, por exemplo, corrida de monopostos, em que os pilotos cada um tem um carro, por exemplo. Nessa categoria, né, na categoria LMGT AM, no caso, Le Mans GT e AM, né, de amador, no caso, são 3 pilotos por carro. Então, os pilotos vão dividindo, de certa forma, o carro, né, Bernardo? Tem uma janela de pitstops que o piloto vai lá, tem um tempo mínimo que ele tem que ficar parado por motivo de segurança, para não ser aquela correria nos boxes, e então troca o piloto e vai de novo para a corrida. Basicamente é isso que funciona. E nessa GT AM, né, do Emerson, ele até explicou brevemente, né, tem níveis de pilotos, né, tem o ouro, tem o prata e tem o bronze. O ouro é o cara que já andou de Fórmula 1, que já foi campeão de endurance. O prata é o cara que correu torneios nacionais, tem alguma experiência, tem uma temporada sem ganhar corridas no Mundial de Endurance. E o bronze é o piloto estreante, amador, que ainda não tem uma carreira nisso aí, né? E o Emerson se encaixou como bronze até pelo tempo de inatividade dele, né? Apesar de ser esse piloto de Fórmula 1, eles encaixaram ele como bronze para fechar esse time com 2 pilotos prata, se eu não me engano. E nada amador, né? Vamos combinar. E o talento tá aí, né? Tu vê, o cara, depois de andando pela primeira vez no carro, tomou um pouco mais de 1 segundo dos companheiros de equipe que estão acostumados com o carro, que já ganharam corrida nessa categoria com o carro. E se tu for pensar, se tu pegar os tempos da Pro, da LMGTE Pro, que é os profissionais, que tem do GT, os caras viraram 1:31.5.
Quer dizer, ele tá a menos de 2 segundos do tempo dos melhores da categoria. Ele ainda tem um retorno. Ele ainda tem o jeito. Lenha pra queimar. Vamos dizer assim, tem lenha pra queimar. E bacana também que ele salientou, Bernardo, e até eu queria que você citasse isso, porque você fez matéria, comentou inclusive, o fato de que ele lembrou aqui, a gente questionou ele lembrou do Rio Grande do Sul, que ele participou nos anos 60, mais precisamente em 1968, de uma prova chamada 12 Horas de Porto Alegre, aqui na Zona Sul. E venceu essa corrida, né? É muito engraçado até que tu vê o Emerson gurizão, né? Veio aqui andar com os ídolos. Que, no caso, que ele mesmo citou, Bertuol, Andreatta, o Fornari, todos esses eram mais velhos na época, gaúchos, e que iam lá em São Paulo, ganhavam 1000 milhas, tinha a prova sul-americana, eles estavam lá batalhando pra ganhar junto com os paulistas, e o Emerson e o Ursinho, bem jovens, vieram pra cá com 20 e poucos anos, com o Fusquinha, né, da equipe Fittipaldi, que eles já eram peritos em preparação de automóveis com aqueles Fusquinhas, e em 1968 ganhou as 12 Horas de Porto Alegre, que era o circuito da cavalhada ali, que pegava Vicente Monteja, voltava pela cavalhada e fazia uma volta ali. Todas as ruas são diferentes agora, né? Tudo foi duplicado e tal, mas tinha essa prova na Zona Sul de Porto Alegre, que ainda não tinha autódromo nessa época, estava em construção, e o Emerson ganhou com o Fusquinha. E o mais engraçado tu vê que em 68 ele estava ganhando corrida de Fusquinha em Porto Alegre, e em 69 ele estava na Europa, e em 70 ele estava ganhando a primeira corrida dele de automóvel de Fórmula 1. Que coisa, hein? Automóvel de Fórmula 1 em Watkins Glen. Tu vê, em 2 anos ele virou o jovem piloto em corridas nacionais para o futuro campeão mundial de Fórmula 1, que seria em 72, seria 4 anos depois. Bacana isso. A gente vai nos próximos Guaíba 300 por hora, nós vamos relembrar um pouquinho mais dessa história das 12 horas aqui de Porto Alegre, né? Que tem algumas pessoas ligadas a essa época que ainda estão vivas, que vão vir aqui para contar um pouquinho mais disso. Mas é bacana lembrar disso, até porque muita gente não sabe que aqui em Porto Alegre nós tivemos um evento importante, né? Relevante para a história do automobilismo brasileiro, Bernardo. Claro, e a questão também que ela é a origem das 12 Horas de Tarumã, né? Por causa de acidentes e questões de, né, era bem rudimentar o automobilismo na época, se proibiu fazer prova de rua em Porto Alegre naqueles anos. E daí, quando ficou pronto o Autódromo de Tarumã, voltamos a ter corridas e voltamos a ter as 12 Horas de Tarumã, que começou lá nos anos 70. E o próprio Emerson correu em Tarumã, né? O Emerson veio a correr em Tarumã daí já de Fórmula e de protótipo. Ele correu em 71 de protótipo, ganhou 100 quilômetros de Tarumã. 100 quilômetros não, que 100 quilômetros? Agora eu não me lembro bem quantos quilômetros eram, mas acho que era 100 milhas de Tarumã. Era 100 milhas de Tarumã. Ganhou de protótipo e em 73 ele veio correr de Fórmula 2 aqui. Foi a única corrida de Fórmula 2 internacional que teve em Tarumã. E ele já era campeão, né? Veio vários pilotos veio vários pilotos de Fórmula 1, correram aí. E no Autódromo de Tarumã, que talvez tenha sido a corrida mais rápida de Tarumã. Não tenho bem os registros dos tempos da época, mas eram carros muito potentes. E o autódromo, o traçado se manteve razoavelmente inalterado desde então. E o Emerson estava lá nessa corrida. Ele tem bastante história com o Rio Grande do Sul, o Emerson, né? Apesar de não ser tão conhecido, tem que explorar mais isso aí até daqui a pouco. E em breve o Guaíba 300 por hora vai conversar de novo com o Emerson Fittipaldi e vai tentar contato com outras pessoas, até para contar um pouquinho dessa história do automobilismo gaúcho. Fechamos de Emerson Fittipaldi, Bernardo? Acho que não, né? Porque o Emerson ainda vai trazer aí, vai tá correndo, então não sabemos aí o que vem pela frente. É verdade. Eu tô empolgado até com essa questão das 6 horas aí. Eu acho que ele tem chance de pódio na categoria dele, vamos ver o que acontece. Vamos esperar. Hoje às 14h tem o treino, né? Mais um treino para 6 horas de São Paulo, o evento que acontece a partir de amanhã à 13h em Interlagos. Bernardo, agora vamos aproveitar o ensejo, né, esse momento final, para tratar a respeito da temporada de 2014 da Fórmula 1, que terminou no último final de semana nos Emirados Árabes, e nós tivemos a vitória
de Lewis Hamilton, a conquista de título de Lewis Hamilton. A gente não fez nenhum balanço, então a gente pode aproveitar que esse momento temos um espaço maior, né, para falar um pouquinho sobre a vitória de Lewis Hamilton nesse título, essa conquista de 2014. Primeiro que eu errei a aposta lindamente, que é da tragédia que ia ganhar o Nico Rosberg. É verdade. E o Will Stevens também não brilhou como eu tinha planejado na Caterham. Mas o Lewis foi o campeão justo, né? Até pelo número de vitórias que ele acumulou durante a temporada. Nos duelos diretos na pista, ele sempre levou a melhor sobre o Rosberg. No caso, sempre que eles tiveram chance de ultrapassar um ao outro, o Rosberg não conseguiu passar o Hamilton. E o Hamilton conseguiu em 2 oportunidades ultrapassar o Rosberg. Numa outra oportunidade ele errou, em Monza, né? Monza acho que foi decisivo pro campeonato. Quando o Rosberg estava na liderança, errou a freada e escapou de frente e deixou o Hamilton passar ali, não teve duelo. Ali eu acho que psicologicamente ele perdeu ali ele perdeu o fio da meada, apesar de ainda ter vencido em Interlagos, ter tido uma reação. Ali o duelo da Mercedes começou a se decidir para valer. Realmente naquela escapada do Rosberg em Monza. Nós tivemos também Spa-Francorchamps, né, onde houve aquele toque, o Hamilton deixou a prova e desde então foram 7 corridas, das quais o Hamilton ganhou 6. Ou seja, também... né? E ninguém mais entrou no duelo, né? As Mercedes, que tinha aquela questão do câmbio das Mercedes, que tinha a relação de marcha errada, eles consertaram e depois daquilo ali eles voltaram a ser ameaçados mesmo, de alguma forma, em briga de posição só em Abu Dhabi, pelo nosso querido Felipe Massa, né? Pois é, e esse é o nosso tema agora no Guaíba 300 por hora, porque a gente vai fazer uma pequena retrospectiva aqui do Felipe Massa. O Felipe Massa que terminou o campeonato de 2014 da Fórmula 1 na 7ª colocação com 134 pontos. O companheiro dele, o Valtteri Bottas, foi o 4º colocado no campeonato, Bernardo, com 186 pontos. Desse levantamento que a gente fez de forma sucinta, o Massa teve pelo menos quatro problemas, né? 4 abandonos, 4 acidentes, curiosamente. E aí a gente vai salientar um pouquinho, né, dessa temporada. Que a questão quando tem acidente, né? Pode ser alguma questão com o carro que ajudou a ter o acidente. Pode ter tido um problema no trem de classificação, largou lá no fundo, que foi o que aconteceu em Silverstone, que ele largou no fundo do pelotão e encontrou o Kimi Raikkonen atravessado na pista e deu no meio. Até para lembrar, primeiro acidente logo no início da temporada na Austrália, largava na 2ª fila, se eu não me engano, 3ª ou 4ª colocação, e foi atingido pelo Kamui Kobayashi, que perdeu os freios do carro, acabou atropelando, poderia ter batido em todos os outros carros. Essa não foi culpa dele. Ele poderia ter batido. Crédito. O Kamui Kobayashi poderia ter batido em todos os carros do grid, mas acabou acertando o brasileiro Felipe Massa. No Canadá, ele estava numa disputa com o Pérez, e você vai se recordar bem, Bernardo, o Massa tentou fazer uma ultrapassagem na última volta, acabou tocando no Pérez, foi um acidente bastante forte. Foi muito esquisito também, que ele vem pra esquerda e dá uma guinada pra direita, que tu não sabe se é o vácuo do outro carro que puxou ele um pouco pra direita, se tocam e Felipe Massa não engole até hoje que tenha sido culpa dele, diz que foi o Pérez que não deixou espaço e ficou essa discussão. Acidente de corrida, mais do que tudo, né? Naquele afã de conseguir uma posição a mais na pontuação. Eu, assim, e na Austrália eu avalio que o Massa não teve culpa nenhuma, ele realmente não teve. No Grande Prêmio do Canadá, que foi esse acidente na última volta, eu já acho que ele foi culpado, viu? Botou fora os pontinhos. É, verdade. Como você mesmo lembrou, na Inglaterra, ele bateu no Kimi Raikkonen, e largava no fundo do grid, acabou batendo no Kimi Raikkonen e ficando então, né, perdendo, saindo da corrida. Você lembra desse acidente? O que dá pra gente dizer? Que o Raikkonen, na verdade, foi logo no começo da prova, ele pisou na grama, comprou um lote de terreno lá no meio da grama e rodou pro meio da pista. O Massa largou dos boxes, eu acho até. E como ele vinha muito atrás, ele vinha tentando pegar o pelotão muito rápido e deu de cara com a Ferrari atravessada na pista e não conseguiu evitar. Até foi sorte que não teve maiores repercussões do acidente, porque foi um acidente bem forte. Foi em aceleração, foi uma pancada. Uma paulada. Ele mal teve tempo para diminuir a velocidade. Pois é. E o último acidente, e todos esses acidentes na primeira metade da temporada, viu, Bernardo? A primeira metade da temporada foi tensa. Foi complicada. Um acidente com o Magnussen no Grande Prêmio da Alemanha, na largada ainda.
E ele bateu, o Magnussen vinha por dentro na largada e o Massa vinha por fora. O Massa alegou que não viu o Magnussen e acabou colidindo logo na primeira curva do GP da Alemanha. Culpado ou inocente nesse acidente, o Felipe Massa, Bernardo? Nessa aí eu achei que ele foi culpado. Apesar do Magnussen ser meio temerário ainda, tá ainda meio cru, a McLaren estreando esse ano e causou alguns acidentes. Eu achei que quem poderia evitar o acidente era o Felipe Massa, porque ele tinha toda a linha externa para ocupar e ele veio para a linha interna, onde estava o Magnussen, que podia frear, mas o Magnussen não estava vendo ele, porque tinha outro carro no lado. Eu me lembro do acidente, não lembro qual era o carro que estava no meio deles, mas tinha um Magnussen bem na linha interna, um carro, o Bottas, eu acho. Talvez o Bottas, e o Massa veio por fora e fechou a linha da curva, como se não fosse corrida, como se não pudesse ter ninguém ali, se fosse um treino. Aí bateu no Magnussen e foram mais uma tonelada de pontos ali pelo ralo. E aí ficou no meio do caminho, ele capotou inclusive, esse acidente pra mim foi bem... Esse foi forte, foi bem forte. Dois foram muito fortes, né? É verdade. Agora, Bernardo, a gente vai destacar a parte final do campeonato. Daí melhorou. Melhorou e melhorou muito, ó. Ele teve, o resultado ruim que ele teve foi na Bélgica e na Rússia, né? Os piores, digamos assim. Ele também não foi tão bem assim. Mas, por exemplo, no Japão ele teve um 7º colocado, não foi uma boa posição. Na Itália, uma terceira colocação. E as últimas 3 corridas, Bernardo, que, digamos assim, a gente percebeu que o Felipe Massa cresceu muito. Ele começou a fazer frente mesmo pro Bottas, porque o Bottas estava com vantagem em ritmo de corrida e até em treino. Pois é, no GP dos Estados Unidos ele foi o 4º colocado, numa corrida que a Williams bobeou feio na estratégia. Perderam o pódio ali na tática de corrida. Perderam o pódio na tática de corrida, até porque o Felipe Massa... Eu acho que no Japão também, se eu não me engano, eles tentaram fazer alguma coisa diferente com os pneus e o Massa acabou numa posição ruim ali em 7º. Sétimo colocado. O ritmo era melhor que isso. Pois é. Nos Estados Unidos teve a 4ª colocação. No Brasil, Bernardo, uma 3ª colocação, digamos, tranquila, né? Foi uma corrida calma do Felipe Massa, não teve tranquila e popular. Ele fez um bom treino e chegou na corrida e só manteve, né? As Mercedes estavam em outro nível, Interlagos, aliás, Interlagos era talvez a pista que mais beneficiasse as Mercedes, porque tem muita subida e descida, então como tinha mais motor e o câmbio melhor, o desenvolvimento todo do propulsor com o fabricante, a Mercedes tinha muita vantagem em Interlagos. Não tinha mesmo como brigar diretamente de igual para igual com os carros da Mercedes, né? A Williams não tinha essa possibilidade. E no GP de Abu Dhabi, na corrida em Abu Dhabi, o Massa conseguiu uma 2ª colocação que, apesar de, digamos assim, ele foi o centroavante, né, Bernardo? Se alguém falhar, ele tava ali. Aquele do reboteiro, né? Ele tava ali pescando na área, se sobrasse ele guardava uma vitória, né? Pois é, ele ficou com a 2ª colocação, terminou a corrida muito próximo, inclusive do Lewis Hamilton, e digamos assim, ó, se nós tivéssemos umas 3-4 voltas de corrida, eu não duvido que o Felipe Massa conquistasse a vitória, porque tinha chances de chegar e passar o Lewis Hamilton. É claro que tem toda aquela questão, né, Bernardo, até querer a sua opinião, o Hamilton meio que se guardou para aquele final, e o Massa acabou errando um pouquinho na estratégia. Teve algumas provas do campeonato que a gente nunca sabia o que a Mercedes podia fazer, né, que ela tava tão na frente que tu achava, daqui a pouco eles estão conservando um pouco para garantir que não tem problema, questão de estratégia de equipe, e aí tu nunca sabia se eles estavam no máximo do máximo que o carro podia render. Mas mesmo assim, alguém vai dizer que, não, mas o Rosberg teve problema, por isso que ele foi 2º, não seria 3º, pessoal ali da nuvenzinha negra. Mas na verdade eu acho que ele tinha condições até de superar o Rosberg, que o Rosberg não estava numa boa jornada depois daquela largada ruim, e na tática de corrida ali ele estava com um ritmo bom. O Hamilton seria muito difícil, quase deu certo, mas pro Rosberg estava na alça de mira do Felipe, então foi a melhor prova dele no campeonato, disparado. E foi o melhor resultado, né? A segunda colocação. O melhor da Williams, né, na temporada. É verdade. E o que dá para destacar, Bernardo, é que como terminou essa reta final de forma positiva, a gente pode pensar que 2015 pode ser um ano interessante, na medida que não vão haver grandes mudanças, né? Não ocorrerão grandes mudanças nos carros para a temporada de 2015. Toda a parte mecânica, por exemplo, não vai sofrer alteração. A aerodinâmica, sim.
né? Os pilotos... Tem até em regra, tem agora o bico, a parte dianteira ali, como fizeram muito feio com a regra atual, que os caras sempre acham meios de contornar para fazer a aerodinâmica mais eficiente. A ideia da FIA com a regra era deixar os bicos baixos e mais agradáveis de se olhar e seguros. E o pessoal botou essas pontas, esses narizes mais afilados e um monte de coisa esquisita que se criou. E daí agora fechou esse canal aí e vai ter que ser rente ao plano do aerofólio dianteiro. Então vai ter bem menos invenções nesse sentido, acho que no ano que vem. Mas isso ao mesmo tempo muda, porque vai mudar o comportamento do carro e cada equipe vai ter que achar uma solução diferente aí, né, para esse departamento da aerodinâmica. Vai ser uma questão interessante, à medida que a Williams esse ano era um dos melhores carros do ponto de vista a Lotus até estudou no Grande Prêmio dos Estados Unidos, eu acho. A Lotus trouxe um bico, em vez daquele bico duplo deles, que foi uma invenção que não funcionou, eles mesmos admitiram. Eles trouxeram um bico baixo, já com as regras da temporada que vem. Eles tentaram usar em corrida, o desempenho não foi bom para o status quo de agora, e até porque tem que planejar o resto do carro em relação ao bico. Até porque o bico é importantíssimo, né? Exatamente. Então, o primeiro ar que chega no carro é no bico, né? Então, o resto, como ele se distribui ali, é a partir daquele primeiro contato com o bico do carro. E usaram já, então tem muita gente já planejando o que vai fazer com essa parte do carro para 2015. E o único medo que a gente tem é porque a Williams nos últimos anos é assim, né? Um ano médio, um ano terrível. Um ano bom, um ano muito meia boca. Sim. Então, esse foi um ano bom em comparação com o ano passado, em 2013. 2015, o que a Williams vai... Tá com mais dinheiro a Williams, né? Fechou com um patrocinador novo agora, que era da Lotus e agora é da Williams, de produtos de higiene pessoal. Então tem patrocinadores novos, tem mais dinheiro. Foi terceira colocada no Mundial de Construtores, que injeta uma baita de uma grana também. Então, a partir daí, a base pro ano que vem é muito boa. Tem a dificuldade de ser um motor pago, né? Ela compra o motor da Mercedes, ela não é equipe oficial da Mercedes. E aí a gente não sabe bem o que a Mercedes guarda pro carrinho dela, né? Porque ela não vai querer perder, assim, muito facilmente pra Williams, que compra o motor, né? Sim. Bernardo, só pra gente finalizar de Fórmula 1, 2 destaques aqui, que eu queria que você comentasse. O Vettel fez nessa semana o seu primeiro teste com a Ferrari. Foi nesse sábado, ele guiou pela primeira vez no circuito de Fiorano. Ele pilotou com um carro da temporada de 2012, esse carro que deu o vice-campeonato ao Fernando Alonso, justamente perdendo para o Vettel, né? Ele conheceu a encrenca que o Alonso enfrentou para disputar o campeonato com ele. Pois é. Os super carros da Red Bull, no regulamento antigo. Pois é. E um outro destaque, o Carlos Sainz Jr., piloto foi confirmado, o espanhol, né? Foi confirmado para a temporada de 2015 na equipe Toro Rosso. Este piloto que é estreante na categoria e... Foi campeão da World Series. Pois campeão da Fórmula Renault 3.5. Essa categoria tem uns 5 nomes diferentes, mas é a equivalente da GP2 ali. Ele tem 19 anos, se eu não me engano, e é uma promessa. E aí, Bernardo, Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz é o mais promissor. Acho que é mais piloto. Max Verstappen é aquela... Enfim, eu não sei quais são as negociações que tem na Toro Rosso, que sempre... com apoio da Red Bull, o programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull. Não sei bem como é que funciona esse programa, porque eles torram pilotos, eles lançam os pilotos muito rapidamente e depois eles torram os pilotos com a velocidade do mesmo nível, né? Foi o que aconteceu com o Jean-Eric Vergne, que fez 22 pontos na temporada 2014 contra 8 do Daniil Kvyat, e quem vai para a Red Bull é o Kvyat, e o Vergne foi mostrado o olho da rua para ele. E o Vergne é um bom piloto francês. Não sei se é força política, força de patrocinador. Eu sei que a Rússia está muito forte agora entrando na Fórmula 1 com dinheiro lá sabe-se lá da onde, mas que bancou um pouco o Kvyat na Toro Rosso. E o Vergne sobrou nessa aí. O Max Verstappen agora está entrando como o Bambambam super jovem, vai ter 17 anos. Vai estrear na Fórmula 1 com 17 anos. Não consigo conceber isso.
E vai ser ao lado do Carlos Sainz Jr. aí, que esse piloto tem um embasamento aí de categoria. Ele ganhou na World Series, ele tem uma boa base de Fórmula. O Verstappen surgiu muito bem na Fórmula 3, não ganhou na Fórmula 3, não foi campeão, foi para Macau contra os outros pilotos, os melhores de Fórmula 3 do mundo, não foi bem em Macau, que é um divisor de águas. Já teve 2 acidentes testando com o carro testando nas sextas-feiras. Então, talvez tenha sido apressada essa decisão com o Verstappen aí. Deve ser muito rápido, mas vamos ver o que acontece. Muito bem, 1h34, feito o registro. Primeiro conversamos com o Emerson Fittipaldi, depois explanamos sobre Felipe Massa e já projetamos um pouquinho da temporada de 2015 da Fórmula 1. Certamente esse tema vai voltar aqui ao Guaíba 300 por hora. 1h34, 93887532, nosso torpedo, nosso WhatsApp. O programa fará um intervalo. Em seguida a gente tem uma conversa, Bernardo, com campeões de 2 categorias, o campeão do Marcas e Pilotos e também da Copa Fusca, né, Bernardo? O pessoal daqui a pouquinho vai falar conosco aqui no Guaíba 300 por hora. Nós já voltamos. Amor, oi. Já pensou em qual creche a gente pode colocar o Bruninho? Claro, e já escolhi também a escola, o time de futebol, a faculdade, a autoescola, o primeiro estágio, a namorada, o mestrado. Amor, que exagero! Ai, deixa ele escolher o mestrado. O mestrado tudo bem, pode ser. Quer planejar o futuro da sua família? Abra uma poupança no Sicredi e programe seus depósitos. Você define o dia e o valor e o Sicredi transfere para a sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cartão vermelho não tem volta. Dá pra reclamar, demorar a sair de campo, fazer aquele teatro, mas não adianta nada. O melhor é ir pro chuveiro e pensar no que aconteceu, aprender com o erro e evitar que se repita. Melhor assim. Mas tem situações que não tem volta mesmo. Não dirija depois de beber. Cuide de você, cuide de todos. Jogue em equipe no trânsito. Detran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Leia neste sábado no Correio do Povo. Hospital divulga melhora no estado de saúde de Pelé. Atentado na Nigéria deixa 120 mortos. Pescadores da Ilha da Pintada retiram 30 toneladas de lixo do Delta do Jacuí. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. O melhor do futebol você confere aqui na Guaíba. Neste sábado, a partir das 7 horas da noite, direto do estádio Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Dominado outra vez o Arangues, vai marcar o gol do Inter, disparou. Gol! Narração Orestes de Andrade, comentários Nando Gross, reportagens Felipe Duarte, Jason Lisboa e Gutierrez Sanches. No plantão, Franklin Bervke. E neste domingo vamos acompanhar em serviço especial Fluminense e Corinthians. E a partir das 7 horas da noite, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Jornada Esportiva da Guaíba. Oferecimento Loterias Caixa, Coca-Cola, Sicredi, Chopp Calena e Banco Renner. Apoio Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Dia 1º de dezembro, na tela da Record, você vai conhecer os conselheiros tutelares Sereno e César. Eles não são super-heróis, mas têm o papel de proteger as crianças. Uma batalha diária em defesa do bem, que sempre é decidida no tribunal do juiz Carvalho Brito. Mas quando se trata de um assunto delicado, quem é o responsável? Não perca, dia 1º de dezembro, 11h30 da noite, estreia Conselho Tutelar, a nova série da Record. Uma hora e 38 minutos, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. Estou tentando conferir a temperatura aqui. Temperatura de 30 graus neste momento em Porto Alegre, céu com sol,
mas também com muitas nuvens na capital dos gaúchos. De volta ao Guaíba 300 por hora, e agora, Bernardo, a gente fala com o campeão do campeonato Marcas e Pilotos aqui do Rio Grande do Sul, Rodrigo Miguel, e ele vai tratar um pouquinho, vai conversar um pouquinho a respeito do título, né, Bernardo? A gente tá fazendo uma série aí, já falamos com alguns campeões da Fórmula, agora a gente vai conversar com o Rodrigo. Na verdade, basicamente, eu queria saber do Rodrigo. Tá nos ouvindo, Rodrigo? Boa tarde. Tô ouvindo. Eu queria saber exatamente como é que foi. Esse foi um campeonato, tu teve uma disputa forte com o Luiz Carlos Ribeiro, são marcas diferentes. Eu queria saber até como é que é disputar com carros diferentes, no caso. São carros preparados de rua, preparados para a competição. Eu queria saber essa questão do enfrentamento de vários modelos. Como é que é um carro um pouquinho melhor numa parte do circuito, outra parte no outro? Como é que funciona isso? É bem complicado a disputa entre modelos diferentes, principalmente com o Fiat. Normalmente ele é mais rápido de reto, e os GM são mais rápidos nas curvas, então é um pouco complicado de fazer ultrapassagem, porque normalmente precisa de uma velocidade na reta. Ok. Rodrigo, o título em si que veio dessa vez a gente teve um campeonato com menos polêmicas, assim. Eu sei que nos últimos anos teve questão de tirar pontos de algumas corridas, uns ganharam, outros foi pra justiça. Enfim, esse ano é um título que aparentemente, por enquanto, foi um título sem polêmicas. É melhor, como é que é ganhar um título de forma esportiva, principalmente, e quais foram os principais desafios para chegar ao campeonato agora? Com certeza melhor ganhar, sempre é melhor ganhar na pista, né, do que por descarte, por desclassificações, que ainda tá, do ano passado ainda estão na justiça, né, porque houve algumas desclassificações, mas esse ano tudo correu tranquilo, e é bem melhor quando corre tudo tranquilo. Rodrigo, Eduardo Paganello, queria te fazer uma pergunta. Você tem uma projeção já para a temporada de 2015? O que pretende fazer? Se pretende seguir na categoria ou buscar algo diferente? Não, a gente até estava conversando ontem com a equipe, que a gente vai fazer ano que vem, só que não chegamos em nenhum consenso ainda no que vamos fazer. Então, não sei se vou continuar no Marcas, que o Marcas vai sofrer algumas modificações, acho que no ano que vem, mas ainda não definimos nada. Tem uma pergunta de um companheiro de pista até, né, que é de outra categoria, mas que corre nos mesmos finais de semana, o Marcelo Giacomello. Ele tá curioso para saber por que tu decidiu correr de marcas ou gosta mais de correr de marcas e não corre de fórmula, que ele diz que a fórmula dele tu já deu umas voltas aí uns tempos atrás na fórmula dele, ele queria saber exatamente isso aí. Quando, na verdade, comecei no Marcas em 2009 e o que me chamou para o Marcas foi o grid, na época tinha um grid em média de 40 carros. E do primeiro ao 40º sempre tinha alguma disputa. Então isso me chamou a atenção para o Marcas. Por isso que eu comecei a correr lá. Então, desde 2009 eu continuo na mesma categoria. O Marcelo te mandou os parabéns também pelo título aí de 2014. A questão daí para finalizar, Rodrigo, em 2015 tem algum plano além? Eu sei que vocês não decidiram, mas já é mais fácil ficar no regional, ou vocês já pensaram em alguma coisa do nacional? E para emendar, 12 horas de Tarumã, tu já participou, já pensou em participar? Como é que vai acompanhar? Porque é a nossa prova principal aí, né? Não pensei em nada ainda para o ano que vem. A vontade é fazer uma categoria nacional, mas falta tempo ou patrocínio. E não participei ainda dos 12 horas, tenho vontade das 12 horas de Tarumã, tenho vontade de participar, mas ainda não surgiu a oportunidade certa para correr. Perfeito. Bom, Rodrigo, queríamos te agradecer pela atenção e parabenizar, né? Afinal de contas, você conquistou Marcas e Pilotos da temporada de 2014. Grande abraço aí, parabéns pela conquista.
Obrigado, Bernardo. Obrigado, Paganella. Queria agradecer a vocês pela divulgação do automobilismo gaúcho, que é sempre importante. Muito obrigado. Obrigado. Rodrigo Miguel, piloto campeão do Marcas e Pilotos de 2014, Bernardo, aqui no Guaíba 300 por hora. Ele disputou o título nos últimos 3 anos aí, então sempre foi uma força no Marcas, não conseguiu confirmar um título, porque a gente teve muita polêmica no Marcas desde 2011, curiosamente, que é desde quando eu acompanho com mais força, assim, as categorias regionais, mas eu não tô zicando, tá? É porque dá polêmica mesmo, não tem nada a ver com isso, eu não fico fazendo confusão lá, juro. Muito bem. Agora, piloto com contato com outro campeão, Bernardo. Thiago Takagi foi campeão da Copa Fusca, um evento que a gente pôde acompanhar no último final de semana em Tarumã, Bernardo. Acompanhei uma sessão de treinos muito bacana, né? Viu os Fusquinhas andando. Os Fusquinha é o xodozinho do circuito. Tacando pau lá em Tarumã. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bom. Bacana, em primeiro lugar, parabéns pelo título, viu? Como é que você avalia a temporada de 2014 na medida que você conquistou um título importante? Boa tarde a todos. Foi uma temporada assim que começou, não era nos planos do campeonato, né? Que eu sempre fui um piloto assim, que sempre corri buscando aproveitar, assim, me divertir com meus amigos, né? Eu tive até uns problemas, três baterias, o carro acabou quebrando, sabe? E então ficou complicado o campeonato. Mas nas últimas etapas a gente trabalhou forte para conseguir ter um carro competitivo e eu acabei vencendo 5 das 6 etapas. Foi o que me deu uma oportunidade para eu conseguir o Campeonato Gaúcho, né, de 2014. Foi o Lewis Hamilton dos Fusca, então. É interessante, na verdade, falar com o Thiago. O Thiago, ele começou, não sei agora se ele já está em época de fazer carteira de motorista, mas ele certamente começou a correr nos Fusquinhas sem carteira de motorista. Quantos anos você tem, Thiago? Só a título de curiosidade. Eu tenho 18 anos hoje, né? Eu comecei com 16 anos. E no meu primeiro ano fui campeão no campeonato da categoria B, né? Então eu tô na minha 3ª temporada, né? Que bacana. E no meio tem um monte de tio, deve ter uns vôs também, e o guri dessa vez chegou ao título, venceu até o Moacir Figueira, que tem muita tradição na categoria, já tá há décadas correndo de Fusca, sempre de Fusca, sabe tudo de Fusca, e o Thiago aí com arrojo, com habilidade, mostrou também que abriu seu espaço aí, e até numa curiosidade, que é um carro que é um carro eterno, né? O Fusca. Até queria saber como é que é isso de correr de Fusca. Tem um carinho especial? É muito diferente de correr num outro tipo de carro, que eu acho que tu já andou em alguns outros tipos de carro. Sim, pra mim é muito especial, até pela história que tem a minha família, né, na carreira dos Fusca, né? Meu avô começou desde 1988 a correr de Fusca e foi diversas vezes campeão. Meu pai também teve uns 2, 3 anos que participou, né, da temporada. Até fala o nome. Ô, Thiago. É diferente. Fala o nome do pai e do vô, só pra gente saber aí os personagens, né? O vô é o Urbano Silva, né? E o pai é o Leandro Silva, que corre ainda essa temporada, correu junto com o Sérgio Rocha, né? Certo. E vocês estão... É diferente andar de Fusca, né? É um carro bem diferente, é um carro difícil de pilotar. E pra mim tem um sabor especial, até pela história que tem na minha família. Certo. Eu sei que vocês estão se preparando aí para as 12 horas de Tarumã, né? Tem um carro aí pronto, vocês estão treinando. Como é que tá essa questão? E é um time especial, se eu não me engano, é tudo em família também. Vai ser uma montagem bem bacana aí para as 12 horas. Sim, vai ser. Eu já tô até em Tarumã agora, nesse momento, estou aqui para fazer o treino com o carro, né? Vai andar, meu avô não vai poder andar esse ano, mas eu e meu pai vamos andar de dupla, junto com o Sérgio Rocha e com o Paulo Weber. Bacana isso, né? Bacana até, complementando o que o Thiago disse, é muito comum, né? Os pais andando com os filhos, uma família inteira em torno de um carro, né, Bernardo? Isso ocorre com uma certa frequência no automobilismo. E aqui no Automobilismo Gaúcho, que se tem história das famílias, elas adotam categorias e se faz um ciclo, assim, muito bacana aqui. E daí chega e lança novos talentos. É uma forma de lançar talento também, né? E o Thiago tá aí, eu não sei quais são os planos dele pro ano que vem, se já estão pensando aí, se vão correr de endurance, se vai continuar de Fusca, defender o título, marcas, como é que tá essa questão? A princípio vamos andar no marcas, né? Vamos montar um set e vamos buscar uns rumos diferentes, né? A gente tem um planejamento de para 2016 eu conseguir andar no Campeonato Brasileiro, né? Que é um campeonato maior, com maior visibilidade, né?
E não dá uma coceirinha de andar de Fórmula, assim, que eu sei que o pessoal às vezes tem fantasia, assim, com Fórmula, gurizada, não dá uma coceirinha, às vezes, não teve a oportunidade? Sim, eu já tive até, fiz alguns treinos na Fórmula Júnior, né, que pra mim eu nunca tinha corrido assim num carro no monoposto, né, então me deram essa oportunidade, eu achei muito legal, sabe, da vontade que é correr numa Fórmula, até pela tradição que é as Fórmulas, né, é muito legal a corrida. Tá certo. Bom, Thiago, queríamos te agradecer pela atenção e parabenizar também pelo título da Copa Fusca, viu? Bacana ver um jovem pilotando um Fusca. Grande abraço pra você, viu? Muito obrigado pela oportunidade aí, abraço a todos vocês da rádio. Thiago Takagi, Bernardo. Na verdade, ele é bem impressionante, que ele começou com 16 anos e já andava junto com os caras que sabem tudo de Fusca. E pra quem, tipo essa questão que a gente tava falando, o Emerson andar no ritmo dos caras que estão com o carro o ano inteiro da Ferrari, claro, diminui a potência um pouco, é uma mecânica mais simples, mas pra pegar a mão do carro é toda uma preparação e mostra que tem o bichinho das corridas, assim. E quem conhece o Fusca sabe que não é tão fácil assim. Não, o Fusca tem um motor traseiro, Paganella. E muita gente conhece um Fusca. Tu corre o tempo inteiro com um peso nas costas, entendeu? A metáfora é essa, é correr com peso nas costas. Então, por isso que ele atravessa mais na curva, tem que segurar na direção e no motor, tem tração traseira, o carro de tração dianteira é um pouco mais neutro para quem tá começando, né? Digamos assim, o carro, a maioria dos carros de rua é tração dianteira, né? Pegar os carros do mercado. E esse carro, ele sai mais de frente, entra menos em curva, mas ele é mais neutro, ele não sai do teu controle tão facilmente, ele te avisa antes de sair do controle, enquanto que o Fusca daí já é uma outra ciência e é bem interessante, até mais perto dos carros de corrida, né, tradicionais. Perfeito. Bernardo, 1h50, vamos dar um destaque rápido aqui e importante, na medida que esse final de semana a gente tem a corrida final da Stock Car, né, essa última prova que será realizada em Curitiba. E a gente tem o Rubens Barrichello na liderança do campeonato, deixa eu pegar direitinho, 198 pontos, Attila Abreu com 183 pontos e meio e Thiago Camilo com 174 pontos e meio. A corrida, né, a bateria da Stock tá marcada, ocorre amanhã, a partir das 10h30 da manhã. E hoje, a partir das 14h, tem o treino classificatório. Em seguida, inclusive, daqui a pouquinho, começa o treino classificatório para a Stock. O Rubinho, Bernardo, pode conquistar um título que ele não conhece há muito tempo. Há muitos anos, o Rubens Barrichello não tem título. Se a gente parar para pensar, ele estava na Fórmula 1 em 93, 92, 93, desde os anos 90. Eu vou te dizer que é 1991, o último título do Rubens Barrichello. Foi na Fórmula 3 inglesa. Que coisas, ele deve estar... Inclusive tem em vídeo, tem em VHS o resumo dessa temporada. Ele brigando com o David Coulter e quem corria também nessa época era o Pedro Paulo Diniz. Você vê que a carreira do Rubinho foi tão longa que ele corria com o Jordi Genet. Jordi Genet era pai do Marc Genet, que depois correu com ele na Fórmula 1, em equipes mais lá do fundo do grid, mas o Rubinho estava aí nessa geração, ele atravessou muitas gerações de pilotos aí em monopostos. Pois é, e agora tem essa oportunidade ímpar de conquistar um título na Stock na segunda temporada. Ele está na sua segunda temporada na categoria e tem muita chance. Era o que se esperava, né? Se esperava que ele disputasse o título pelo nível de pilotagem dele, né? Pelo que se espera de talento do Rubinho, e mesmo que a categoria tenha já um hall de pilotos bastante forte, né? E ele pelo menos cumpriu essa parte. Vai ser meio xarope, que o pessoal sempre tem os implicantes, se ele não ganhar o título e ficar em segundo, né? Vai ser uma xaropice. Mas tá tudo indefinido, mas ele tá com ele achou uma estratégia de corrida, porque atualmente na Stock, meio que se tu correr pra ganhar uma corrida, tu vai muito mal na outra corrida. E ele achou um jeito ali que ele faz terceiro, quarto, quinto e soma mais pontos que os demais e vai crescendo essa liderança dele. Pois é, então... É engraçado que ele aprendeu a largar, porque o Barrichello na Fórmula 3 inglesa, o título dele foi muito mais difícil, porque ele largava quase sempre na pole e despencava para 18º, largava muito mal, passou todo o ano largando mal, e é muito que tu vê as corridas, e ele sempre tinha muito trabalho nas corridas para ir escalando o pelotão, e deu muita chance pro David Coulter ganhar dele o campeonato. Então ele teve que ser na finaleira, na última etapa, para confirmar esse título, lá em 1991.
remoto ano de 1991. Bom, faz um bom tempo. O Senna estava sendo tricampeão naquele ano. Pois é, e o Rubinho desde então não tem um título. Quem sabe, Fórmula 3000, ele foi pra Fórmula 3000 no ano seguinte, mas ele era de uma equipe que era Baroni Rampante o nome. Uma equipe italiana, inglesa, uma mistureba, e o carro não era bom. E ele mesmo assim ganhou corridas, fez pódios e foi terceiro no campeonato, se não me engano. Muito bem, torcemos para o Rubinho, torcemos também para o Átila Abreu e Thiago Camilo, né? Os três que disputam pelo título. Na verdade, são vários pilotos disputando pelo título. Os três primeiros, Barrichello, Átila Abreu e Thiago Camilo. Mas ainda tem Júlio Campos, Antônio Pisonia, Sérgio Gimenez, Cacá Bueno e Alan Kodair. Muita gente na disputa. Desses a gente riscou 2 aí que a gente entrevistou aqui no Guaíba 300 por hora, né? O Átila Abreu e o Thiago Camilo, a gente conversou com eles e vamos ver, né? Quem sabe se o Rubinho ganhar, a gente fale com ele, né? Porque tava complicado de falar com o Rubens Barrichello. O Fittipaldi a gente é um pouquinho maior, o Fittipaldi a gente já conseguiu, né? Tem a Mercedes Challenge também, né? Que é junto com a Stock Car. Mercedes Challenge que tem vários gaúchos correndo e que tem na classe C250 o Luiz Sérgio Senna Júnior disputando o título. Ele está em quarto no campeonato, mas a diferença ali do primeiro pro quarto é muito pequena de pontos. E ele tem a vantagem que ele é o único que não corre com peso no carro. Ele foi líder durante toda a temporada correndo com um peso de 50 quilos a mais no carro, que eles usam para equalizar a performance. E na última prova ele está em quarto, mas não corre com peso, os outros correm com peso. E nos treinos, por enquanto, ele não fez o melhor tempo, ele fez o 5º tempo, mas ele está na frente de todos os rivais imediatos, que é o Christian Moore e o Peter Gottschalk. É um nome difícil de pronunciar aqui, não sei nem a origem. Mas ele tá na frente desses dois pilotos, que é os que ele tem que superar. Se eu não me engano, podem chegar em terceiro e quarto. Pra ele ter chance de conquistar o título se vencer a corrida. Tá em aberto aí, tem o Luiz Carlos Ribeiro, tem o Fernando Poeta, o Fernando Júnior e o Roger Sandoval correndo lá de Mercedes em Curitiba. Muito bem, Bernardo. Vamos finalizar o programa de hoje, já são 1h e 55 minutos. A gente vai falar um pouquinho do evento que a gente participou, inclusive no final de semana passado, Bernardo. A Peleja das Estrelas, evento organizado por ti, né, em nome do Correio do Povo. E um evento bem bacana que reúne os principais pilotos aqui do Rio Grande do Sul e alguns não tão principais como foi o meu caso, por exemplo. Uns jornalistas aí que mandaram bem o Paganella lá, fez tempos a 2 segundos dos melhores da bateria dele e não fez feio, apesar de estar estreando no kart de aluguel. Foi uma boa participação. A gente teve 4 baterias lá, divididas por peso, com troféu para todo mundo, e reuniu gente. Tinha campeão das 12 horas de Tarumã, tinha vencedor na Fórmula Truck, que é o Regis Boécio, tinha o pessoal do Marcas, Fórmula RS, todas as categorias estavam representadas em algum nível lá na nossa... O Thiago Takagi estava lá também na Copa Fusca, correu conosco. Então tinha todo um hall de pilotos e pilotas também, né? Pois é, e até isso que eu ia destacar, Bernardo. Quem venceu uma das corridas, né, disputadas, foi a Elinara Dota. A gente tem uma palavrinha dela, ela que foi a vencedora, inclusive, na categoria que eu corri. Vamos ver se a gente consegue ouvir ela um pouquinho aí. Então, corri na primeira categoria, né, dos mais leves. Terceira vez corrida em Tarumã. E a peleia é bem legal, né, bem disputada. No nosso grupo tem bastante gente ali da Fórmula Júnior, né? Mas foi bem interessante, larguei já de 5º ali, vi que dava pra ir chegando no pessoal. Mas não foi fácil não, segurar o Flávio atrás ali foi competitivo. Bacana, ele segurou um monte de homem, né? Porque conseguiu ganhar deles ainda, né? Dá pra tirar sarro deles. É sempre bom, né? Correndo assim, os guris ficam bravos às vezes, né? É a menina, não deixa passar. Bom, mas foi ela que não deixou ninguém passar, né? Ela ganhou a corrida e eu tomei uma volta dela, inclusive. Fez uma corridaça, Elinara. Muito bem, e o Bernardo aqui, vou fazer um elogio público, fez uma ótima corrida, também terminou na 2ª colocação na bateria dele, uma disputa eletrizante com o Rafael Costa, que foi vice-campeão da Endurance nessa temporada. Correu 12 horas de Tarumã também, né? Vai correr, provavelmente, é um piloto razoável, e tinha um grupo bom na minha bateria também, dos semi-pesados. Muito bem, pelo menos. Foi bacana. Não passamos vergonha, e o Bernardo ainda foi muito bem. Eu não passei vergonha, que já... Levei meu primeiro troféu automobilístico. Muito bem. Eu promovi o evento, mas não faz mal, não teve nenhuma irregularidade na disputa. Tudo bem, tá certo. 1h e 58 minutos, Guaíba 300 por hora fica por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Tchau!